Seja bem-vindo ao canal Coração Tricolor. Eu sou o Fernando Cordeiro e hoje eu estou aqui para perguntar a você, meu caro tricolor, como nós estamos para o jogo contra o Chelsea. Meus amigos, todos nós estamos assim, começa hoje já, não é? Aquela série de sintomas que incluem principalmente a insônia, né? Eu hoje acordei, por exemplo, mais cedo do que devia, em função exatamente de que cada vez o cerco vai se apertando, a hora vai chegando e a gente fica naquela aflição, porque temos esse jogo contra o Chelsea, e se nós passarmos, vamos à final da primeira Copa do Mundo de clubes da FIFA. E, neste exato momento, Fluminense, Chelsea, Real Madrid e PSG, os 4 melhores clubes do mundo, revelam aí que os europeus chegaram. Então, 3/4 de europeus tem chance, né? A Europa tem 3/4 de chance, ou 75% de chance, de ser campeã do mundo, dessa primeira Copa do Mundo. E a América do Sul, a América Latina, o Brasil, o Rio, o Fluminense, 1/4 ou 25% de chances de ser campeão do mundo. O que é uma façanha, porque o Fluminense era tido como aquele clube patinho feio, não, patinho horrendo, patinho monstro, porque nós pegamos a chave com o Borussia, o Mamelodi e o Ulsan, e era o Borussia, os caras eram o Borussia passa. Agora os outros, a outra vaga fica entre os 3. Assim é que nós fomos classificados. Nós éramos no máximo o segundo ou o terceiro, era assim. Tratávamos assim. Todos nós tratávamos assim, e a imprensa, principalmente, tratava assim também. E aí, sabe que eu vou dizer uma coisa para vocês? Assim é que tem que ser. É assim que o Fluminense é e faz melhor seu papel e trabalha melhor. Pelo menos, desde que eu me conheço, me entendo como gente, o time de 73... ainda era um time forte. Desculpe começar eu com essas conversas da era dos dinossauros, tá? E a máquina era sempre favorita. A partir dali, nós começamos a pintar sempre como zebra. E assim chegamos muitas vezes. Assim, o time tantas vezes campeão sagrou-se campeão. E isso começou ainda na era de ouro do Fluminense, em seus primeiros 50 anos, em 1951, com um timinho armado por Zezé Moreira, que já contava com Castilho, e foi ali comendo mingau pelas beiradas, como nós estamos fazendo agora, chegando lá. Então, contra o Chelsea, é 50% de chances. Por quê? Não pode ter empate, não é? Então, exclui o empate. Se fosse um empate, era 33, não sei o que para cada um, não é? Como não pode ter empate, é uma decisão, são as semifinais, tem uma final de um lado, uma final de outro, depois a finalíssima. São 50% de chances para o Fluminense. Mas todos eles estão colocando chances altíssimas para o Chelsea. 75%, 80%, 90%, 99%, tá? Só não botam 100% porque existem alguns caras muito sensatos que me fazem lembrar do Raul Plasmo, na época que nós, e por que não, o Fluminense não se separa de sua história, o Fluminense tem sua história incorporada a ele mesmo, então sim, jogamos a Série C, e eu me lembro, como se fosse hoje, de um comentário do Raul Plasmo, num jogo do Fluminense na Série C, que a gente não conseguia, estava com dificuldade de jogar contra um time de bombeiros. E o Raul Plasman falando, jogar contra qualquer time é muito difícil. E ele não deixa de estar coberto de razão.
Porque, afinal de contas, se fosse fácil, os jogos iam ter placar igual de basquete. Ia ser, por exemplo, 90-0. Né? Cada minuto ia ter um gol. Deu a saída. Quanto tempo leva para a bola chegar no gol do adversário? Se fosse tão fácil assim. Cada minuto ia ter um gol. Então, o primeiro tempo ia terminar 45-0, o segundo tempo 90-0. E aí você bota os acréscimos, né? Ia ser igual basquete. Mas não é. Então, sempre tem alguns sensatos, como o Raul Plasman, defendendo as dificuldades do Fluminense na Série C, que até na Série C foi difícil pra gente, que dão esse percentual aí. Né? Não dão 100%, porque até o Fluminense pode ser a pedra no sapato de alguém, a pedra no caminho de alguém. E seremos esta pedra contra o Chelsea. Temos o Thiago Silva, que é um trunfo, é um cara que vai nos passar segredos e que nós confiamos muito em nosso capitão Thiago Silva, no que ele vai passar em conversas junto com o Renato Gaúcho para o nosso time. E vamos que vamos para cima deles. Vamos que vamos com as franciscanas sandálias da humildade como zebras, que é o nosso papel, cientes de que irritamos. Sim, o Fluminense, parafraseando Nelson Rodrigues, nasceu para irritar. Irritar. O Fluminense é elite? É elite. Mas tão elite quanto seus rivais aqui do Rio. Flamengo, Vasco e Botafogo. Os três nasceram para fazer, são elites que nasceram para fazer remo, regatas, na Enseada de Botafogo, na Lagoa Rodrigues de Freitas, onde a elite vivia e vive até hoje. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, a Lagoa Rodrigues de Freitas é um bairro que fica entre Ipanema, dá saída também para Copacabana através do Corte do Cantagalo. Então a Lagoa Rodrigues de Freitas, praticamente o bairro Lagoa fica entre Ipanema e Jardim Botânico. E tem saída para Copacabana. Então, para quem não conhece o Rio, tá? Então, é elite até hoje. O bairro da Lagoa e o bairro de Botafogo. Então esses times eram de lá. O Fluminense foi para Laranjeiras, começou lá. Não é? Mas foi uma elite que chegou para desagradar, com um esporte totalmente diferente. E botando o nome desse esporte. É Fluminense e é futebol clube. Não é clube de regatas não sei do que da regata não sei o que, remo não sei do que, não, nada disso. Então foi uma elite que chegou para incomodar e para irritar, já chegou assim. E é a sina do Fluminense. E a sina é irritar e irrita até hoje. Irrita os cretinos fundamentais até hoje. Hoje o Sentimento Tricolor botou um vídeo dos dois caras discutindo e eu comecei a ter enxaqueca. Eu desliguei o vídeo. Na hora exata que ele mesmo não conseguiu ver mais o vídeo, eu também passei mal e desliguei. Era o pilhado contra um cretino fundamental, falando que o Renato Gaúcho é boleiro e que se o Fluminense for campeão, vai ser muito ruim, porque o brasileiro vai copiar o estilo. O brasileiro não imita coisas próprias, porque o brasileiro ele ainda sofre do complexo de vira-latas, diagnosticado por Nelson Rodrigues. Então o brasileiro imita coisas de fora. Então esse cretino fundamental estava lá falando exatamente que vai ser ruim, porque os outros clubes vão imitar, vão pegar boleiros. Nem o outro cara aguentou e chamou ele de palhaço, e ele gostou de ser chamado de palhaço. Vejam vocês. Então o Fluminense vai na contramão dos outros, pega o Renato Gaúcho, que é um boleiro, é um treineiro, né? Mas não é nada disso, né? Não é nada disso. Tá lá escrito, né? Quando aparece o Renato Gaúcho. Head coach, né? É o cabeça. É o cabeça dos coaches. Então, as ideias saem da cabeça dele e isso ele passa para a comissão técnica. E isso, tem um vídeo meu aqui falando isso, do Renato Gaúcho. Não é novidade, nem no futebol, em esporte algum. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Tem um técnico que é o cabeça e tem um técnico que dá os treinos. Mas para certos idiotas da objetividade e cretinos fundamentais fica difícil. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O Fluminense é assunto para tricolor.
O Fluminense é assunto para tricolor. Entendeu? O crescimento do Fluminense no YouTube é grande por causa disso. O crescimento do meu canal, por exemplo, no YouTube, graças a vocês, é por causa disso. Porque tricolor é que entende de Fluminense. Fica sempre feio, esquisito. Qualquer outra pessoa falando de Fluminense, que não seja tricolor, porque sempre parece que está disfarçando, parece que está falando com raiva, parece que é obrigado a dar aquela notícia sobre o Fluminense. Parece inveja, parece sarcasmo, parece ironia. Mas se não for um tricolor falando, nunca parece genuíno. Então o Fluminense é assunto para tricolores. É de tricolor para tricolor. Tá? E ponto final. Vamos aí fazendo o nosso caminho, parecidos muito, tá me lembrando muito a campanha da Itália na Copa de 82, a chave da Itália, Polônia, Peru e Camarões, primeiro jogo da Itália, 0-0 contra a Polônia, 1-1 contra Camarões, 1-0 contra o Peru, 1-1 contra o Peru, 3 empates, passou com a Polônia em primeiro lugar, a Itália em segundo, ganhou de saldo de gols no Camarão, caiu na chave de Brasil e Argentina, ganhou de 2-1 da Argentina de Maradona e Mário Kempes, ganhou de 3-2 do Brasil de Zico, Falcão, Sócrates, aí pegou a Polônia de novo, dessa vez já arrumada, a Itália crescendo na competição, porque a campeã da Euro em 80 foi a Alemanha Ocidental, meteu um 2-0 na Polônia, nas semifinais, e foi para a final contra a campeã da Euro, a Alemanha Ocidental. E ganhou da Alemanha Ocidental, campeã da Euro, de 3-1. Então, está me lembrando muito essa campanha da Itália. Todo mundo... Eu via a Itália, ninguém se entendia. Só que o Fluminense também parece um pouco o Brasil de 70. Ele chegou desacreditado no México, Brasil de 70. E lá é que foi desenvolvendo seu futebol. Então aqui estou eu para fazer votos com vocês, tricolores, uma corrente para frente tricolor, tá? Contra a secação. Que o Santo Papa João Paulo II, João de Deus, proteja o Fluminense neste jogo contra o Chelsea. Proteja da secação alheia, dos falsos torcedores que batem em nosso ombro dizendo que vão torcer, mas estão secando até em jejum. Nos proteja, junto com o profeta tricolor Nelson Rodrigues, nos proteja junto com Gravatinha. Nos proteja disso, nos proteja da secação, nos proteja do roubo, nos proteja das cagadas do adversário e nos proteja das nossas falhas. Que o goleiro Fábio amanhã, contra o Chelsea, seja o goleiro de Deus. Que nada passe pelo Fábio. Nada. Que ninguém do nosso time, nem na defesa, nem no meio campo, nem no ataque, cometa nenhuma falha. Nem falha que resulte em perigo pra gente, e nem falha de estar cara a cara, como Cano e Arias fizeram no último jogo, e perderam gol porque quiseram dar um drible a mais. Que façam todos como Hércules, tá cara a cara, mata, ensaca. Que não existam falhas do Fluminense amanhã, nem do goleiro de Deus, nem na defesa, nem no meio campo, nem no ataque. E nem falhas do nosso grande Renato Gaúcho. Então vamos nessa corrente para frente, tricolores, vestindo a camisa mais fechados. Fluminense é assunto para tricolor. Fluminense é assunto para tricolor. E torcer pro Fluminense é coisa de torcedor do Fluminense tricolor. Tá? Não acreditem nisso. Vamos nos manter fechados, fortes nessa corrente para frente, para vencermos esse jogo contra o Chelsea. Saudações tricolores. E com as bênçãos de João de Deus, nos vemos na próxima live, short ou vídeo.